Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então você conhece um jovem aí já, enfim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos para que a Tua palavra que é viva e eficaz possa mesmo impactar a nossa vida, trazendo revelação, transformação e gerando Cristo em nós, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Aleluia. Sabe, queridos, a nossa vida cristã é algo extraordinário. Extraordinário. E o Evangelho da Graça, ele é tão simples, que às vezes nós ficamos tentando inventar alguma coisa que para Deus é muito simples. Muito simples. Então veja, sabe que tem alguns princípios que quando nós temos esse encontro real e genuíno com o Senhor, e aqui não importa se você nasceu em lar cristão, evangélico ou não, porque até aqueles que nascem no lar evangélico, eles precisam ter o seu encontro individual. Então, o fato dos meus filhos, eles serem filhos de pastores, não quer dizer que agora eles são crentes, que eles se converteram. Eles mesmos têm que ter a sua própria experiência com o Evangelho da Graça. Mas quando você se depara com esse Evangelho da Graça, né, existe uma coisa que acontece dentro da gente que é um coração agradecido. É verdade ou não é, irmãos? Eu me lembro um dia que eu tive essa experiência, eu fiquei tão grato pelo Senhor. Eu falei, nossa, meu destino era outro, o Senhor me resgatou, Ele me salvou, e agora eu estou indo, né, fui inserido na eternidade, fui chamado a passar a minha eternidade com o Senhor. E aí eu comecei a me aprofundar, eu falei, nossa, mas tem mais do que isso. O Senhor não somente me salvou, mas agora Ele está me desafiando a eu me tornar vencedor com Cristo, para governar com Cristo. Isso é um privilégio enorme. Quantos concordam comigo? Então veja, quando você é despertado por isso, há uma gratidão transbordante em nós. Transbordante. Mas é interessante que muitas vezes eu percebo que no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, parece que o diabo ele rouba esse coração agradecido. Ele rouba, de alguma forma. Então veja, mas a gratidão, ela é uma chave para mim e para a sua vida. Então, hoje eu queria falar, o tema da minha palavra é o princípio da gratidão. Por quê? O princípio da gratidão é uma chave. O que uma chave faz? A chave, ela te dá um acesso a lugares que sem chave você não entra. Então, aqui nem todos têm a chave da igreja, mas quando você tem a chave, você vai ter acesso e vai entrar. É só você colocar a chave do lado certo. Tem gente que coloca a chave do lado contrário, aí não consegue. Quantos estão compreendendo? Então, é uma chave de um princípio tão poderoso, que parece que é o primeiro princípio que a gente fica transbordante, é com o amor, que é uma chave, mas também é com a graça. Nós ficamos eternamente gratos. Mas parece que se você não regar isso, em algum momento parece que você esquece de ser grato. E eu penso que o diabo ele sempre vai ficar martelando, tentando roubar essa chave da gratidão. Tentando roubar. Mas é um princípio tão poderoso. E você vê inúmeras passagens, né, da palavra de Deus, você vê Jesus dando graças, Jesus abençoando. Então Jesus era alguém extremamente grato. Você não vê em nenhum momento ingratidão no coração de Jesus, né? Quando nós compartilhamos da ceia, Ele faz o quê? Pegando o pão, partindo e dando graça, sempre agradecendo, sempre abençoando, né? Eu quero ler um texto aqui muito conhecido, nós já ministramos, está lá em Marcos 6, do verso 30 ao 44, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. É que um bichinho andando aqui, irmãos, eu estava aqui, peguei ele. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar
um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos os assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Sabe, quando a palavra de Deus fala que 5.000 homens, né, não está contando as mulheres e as crianças. Naquela época se contava só os homens, então os historiadores dizem que era mais de 15.000 pessoas. Então veja só o tamanho dessa multiplicação que aconteceu. Agora veja, olha só que algo interessante. Como é que começou isso? Jesus dando graças, Jesus abençoando. Abençoando o quê? Aquilo que aparentemente era pouco. Então os discípulos estavam ali, falando: olha, nós vamos precisar de 200 denários para comprar pão para todos. E Jesus fala: o que nós temos? 5 pães e 2 peixes. E aí, com pouco que tinha, ele abençoou. Ou seja, Jesus, ele nunca estava murmurando e reclamando, muito pelo contrário. Com aquilo que ele tinha em mãos, ele sempre estava grato. Esse é um princípio de gratidão. Então, sabe, tem princípios básicos, né, que nós podemos dizer que, no decorrer dos anos, muitos cristãos, eles negligenciam, que é a gratidão. Mas veja, muitas vezes não é que eles fazem de uma forma deliberada, não é que eles deixam de agradecer porque eles querem, é porque em algum motivo eles perdem esse princípio básico que sustenta a minha e a sua vida cristã. Então, sabe que esse prédio ele só está de pé, algumas pessoas falam assim, por conta das colunas, né? A cada 3 metros tem uma coluna que sustenta o telhado e tudo mais. Veja, essas colunas, elas não iriam resistir se primeiro não tiver o alicerce. Quantos estão compreendendo essa analogia? O alicerce, ele que vai sustentar as colunas, que vai sustentar o telhado. Então veja, o nosso alicerce é a gratidão da nossa vida cristã. E muitas vezes nós perdemos esse alicerce. Se você perde o alicerce, o resto desmorona. Desmorona. Sem você perceber, áreas da sua vida, parece que todas começam a desencaixar. Então esse é um princípio básico, é o princípio da gratidão. Fala assim, um princípio básico é a gratidão. Fala para a pessoa, fala, seja grato. Aleluia. Sabe, tem uma passagem, né, nós vamos ler que fala a respeito dos leprosos. Nós lembra dessa passagem? Né? Então ali haviam 10 leprosos, mas depois você vê que só um volta. Vamos ler lá Lucas 17, do verso 11 ao 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Né? Mais 18, né? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja, a coisa mais importante aqui que aconteceu na vida desse que voltou, não foi a cura, mas foi a salvação. Que coisa tremenda. Agora veja, quantos eram? Eram 10. Desses 10, apenas um voltou. Apenas um teve um coração agradecido. E a grande pergunta é, dentro desse contexto de ter um coração agradecido, nos dias de hoje, se você fosse fazer uma autoavaliação, você estaria incluído no grupo dos 10%, ou, que são gratos, ou você estaria no grupo dos 90%? Porque se você fosse avaliar os 90%, aqueles que receberam a bênção e não voltaram para agradecer, você vai perceber que alguns teriam muitas desculpas. É interessante que ele fala, quando eles estão chamando os 10 lá, que fala, mestre, ou seja, tinha ali alguns judeus ali, mas só voltou o samaritano, aquele que verdadeiramente, né, sabe que os samaritanos não se davam com judeus, mas aquele que era muito pecador, aquele voltou para agradecer. Que interessante. Aqueles que já se achavam alguma coisa, falaram, não, mas eles podiam dar um monte de desculpa. Na verdade, eu não estava tão leproso assim. Eu já estava melhorando, e tanto que eu nem cheguei até o sacerdote, o que ele falou, eu já fui curado. Alguns não voltaram porque falaram assim, eu quero ver se essa cura vai durar. Alguns falaram, não, mais tarde eu vou. O tempo está virando, deixa para amanhã eu vou agradecer. Outros, talvez, né, falaram, acho que eu nunca tive de fato. Outros ficaram questionando, será que vai durar mesmo essa cura? É melhor esperar um pouquinho. Então você está entendendo que às vezes, muitas vezes, né, alguns falaram, não, ele mandou falar com o sacerdote, então eu vou lá agradecer ao sacerdote. Não foi Jesus que fez nada, foi o sacerdote que no caminho deve ter ficado sabendo e já fez alguma coisa aí. Então veja, aqueles 90 que não voltaram para agradecer, né, eles foram curados, mas a coisa mais importante era a salvação, eles não se atentaram a isso. E essa é a história de muitos, estão apenas atrás da bênção, estão apenas atrás do que Jesus pode dar, mas às vezes quando Jesus dá, muitos se perdem. Tem gente que não pode prosperar porque senão se perde. Já reparou? Outro dia eu falei, pastor, você não pode falar isso. Eu falei, por que não? Ele falou, não, ficou ruim. Eu falei, o que ficou ruim, irmão? Você falou que tem gente que só não trai porque não tem dinheiro. Eu falei, é verdade. Às vezes o cara até para trair precisa ter um dinheirinho. É difícil trair e falar, vamos no boteco da esquina comer um pão com mortadela e uma coca. É difícil. Então, mas às vezes as pessoas recebem uma bênção e se perdem. Perdem o propósito. Perdem a coisa mais importante que é a salvação. Então veja, o princípio de você ter um coração grato, ele é o alicerce da minha e da sua vida. Então, tem coisas que nós precisamos entender isso. Sabe, tem muitas coisas que impedem nós de sermos agradecidos. Sabe, tem muitas razões
mas a mais comum talvez seja a ingratidão. Então, deixa eu dar aqui algumas razões, né, de ingratidão que a pessoa acaba se tornando e perdendo esse coração agradecido. O primeiro deles é o quê? Orgulho. Fala assim, orgulho. O que é orgulho? Meu pai lhe dizia Ele dizia uma frase, não sei quantos aqui já ouviram, mas meu pai ele tinha mania de falar o seguinte: tem gente que não pode subir na Gillette e já quer fazer discurso. Alguém já ouviu isso daí ou não? Nossa, só em Pirituba? Nem em Pirituba. Era da Vila Anastácio. Então veja, mas tem gente que vai bem, mas é só acontecer alguma coisinha, ela já se torna orgulhosa, soberba, ela já começa a se achar. Às vezes eu fico pensando, Deus não me deu uma voz igual do Zé, que era capaz de eu ficar soberbo. Né? Não, mas é verdade. Sabe, Deus e muitas vezes as pessoas, elas quando elas recebem alguma coisa, seja financeira, né, seja lá o que for, às vezes é uma promoção no trabalho, às vezes é alguma coisa, quando ela recebe aquilo, ela muda. Você conhece alguém assim, que recebeu uma promoção no trabalho, era seu colega do lado a lado, o dia que ela recebeu uma promoção, ela mudou. Ela mudou. Vou contar um segredo aqui para vocês. Aconteceu isso comigo quando eu fui liderar a célula, você acredita? Não, estou falando sério. Eu lembro que tinha uma moça que era da minha célula, e a gente vivia conversando da vida alheia. Eu sei que você nunca fez isso. Pastor, você conversava onde? No MSN, na discada. Todo dia eu punha lá. Vamos estar lá em cima. Até conectar. Quantos são dessa época? E a gente ficava no MSN. Só que o que acontece? Aí Deus me levantou como líder. Eu falei, e agora? Não dá mais com essas ligações. Eu cheguei, subi na Gillette, filho. Falei, agora eu sou líder. Agora nós vamos parar com essas palhaçadas de ficar aí. Então veja. Falei, agora é com o pai. Oh, Deus, sabe o que aconteceu com essa minha célula? E eu fiquei pensando assim, eu falei, eu era cheio de crítica com o meu líder, eu não falava às vezes, né, mas eu era cheio de crítica. Aí eu lembro que eu fiquei pensando assim, não dou 6 meses para essa célula explodir. O pastor isso vai me chamar, vai falar, filho, o que você fez? Como que você, né, conseguiu ter uma grande explosão na sua célula? Eu falei, não dou 6 meses. Irmãos, dito e feito. Em 6 meses ela explodiu. Foi cada um para um lado. Ninguém queria andar comigo. Ninguém. Todo mundo foi embora. Estava igual o apóstolo Paulo, todos me deixaram. Ficou só eu e o anfitrião que também não queria estar comigo. Mas por quê? Deus resiste o soberbo. Deus resiste. E eu lembro, e quando eu falo que nenhum anfitrião queria, irmãos, era de fato isso. Porque assim, a célula começava às 8 horas e eu chegava lá sozinho, e aí ele me deixava para fora. Por quê? Ele ficava enrolando no trabalho. Ele falava, estou no banco aqui, ele trabalha no banco. Não, eu estou no banco aqui ainda, mas espera aí que eu estou chegando. 8h30 eu ligava, brother, estou chegando, relaxa aí. Eu lá no portão, lá, na casa dele. Aí chegavam às 8h30, 8h40, aí ele trabalhava no banco, de terno e gravata. Aí eu chegava lá todo empolgado. Falei, nossa, o irmão foi embora, mas vai voltar tudo. Aí eu chegava, montava as cadeiras, eu levava uns papelzinhos com as letras, tudo, punha lá. E ele falou assim, vai orando aí que eu já volto. E eu já arrumando, aí daqui a pouco ele chegava de terno e gravata, aí um dia, eu falei, não, agora foi demais. Aí um dia ele foi para o quarto, daqui a pouco ele voltou do quarto. Eu fiquei pensando, o miserável já foi premeditado. Porque o balde e a vassoura não ficava no quarto dele. De repente ele saiu de chinelo, bermuda e de regata, com balde e vassoura. Ele falou assim, brother, vai fazer na célula aí que eu vou lavar o banheiro. Vai que chega alguém. Nessa hora,
que você pensa? Eu vou brincar de roxinho? Ou vou falar, Deus, me quebranta, né? Então veja, estou contando aqui só uma experiência, né? Que de alguma maneira, quando me tornei, eu achei que eu era alguma coisa. E detalhe, irmãos, eu gostava da Paula, ela era minha líder, meu Deus. E eu queria ter um desempenho extraordinário. Quantos homens estão me compreendendo? É assim, não é, irmãos? Mas quanto mais eu queria me mostrar, pior ficava. E aí um dia ela chegou para mim e falou, Sérgio, não tem condições, vou fechar a sua célula. Eu falei, não. Eu me sentia tomando um fora. E aí, irmãos, naquele dia eu lembro que eu fui quebrantar de fato. Eu lembro que eu falei, Deus, eu lembrei que eu falei que a célula ia explodir, eu falei, Deus, explodiu mesmo, foi para cada lado. Eu comecei a orar para o Senhor e falei, Deus, eu não sei fazer, eu não sei liderar, eu sabia liderar no mundo, eu sabia agitar o pessoal no mundo, mas aqui eu quero começar do zero, me ensina. E aí aconteceu algo extraordinário. Deus me levou àquela posição para eu me quebrantar, para eu não me tornar, quebrar o meu orgulho, e aí ele começou tudo de novo. E aí, irmãos, algo extraordinário aconteceu. Na outra semana, a Paula chega e fala assim, conversei com o pastor Wilson, e ele falou para eu não fechar a sua célula. Eu falei, isso é um avivamento, é o sinal, a pequena nuvem, né? E aí, ele falou para você chorar. Eu fiquei pensando mais, chorei a semana inteira. Mas aí, de alguma forma sobrenatural, ou seja, eu comecei a agradecer, primeiro, porque minha célula não foi fechada. E aí, irmãos, algo sobrenatural aconteceu. Houve um avivamento na minha célula. Começou a chegar gente do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu nem sabia o nome dos irmãos. Aí eu quase comecei a me achar de novo. Falei, Deus, livrai-me de mim mesmo, né? E, enfim, então essas são experiências que muitas vezes nós achamos que nós somos alguma coisa. Mas aí Deus nos quebranta para nós olharmos para quem? Para o alvo. O Senhor é o centro, não somos nós. Como estão compreendendo? Então isso, de alguma maneira, quando eu assumi aquela célula, eu não estava querendo grato ao Senhor, eu queria ser grato a mim mesmo, porque eu achava que eu era bom demais. Né? E isso pode acontecer lá no seu trabalho, pode acontecer no seu casamento, você fala, eu sou lindo, maravilhoso. Né? Pode acontecer. Né? Então assim, aí eu aprendi a ter um coração grato. Sabe, hoje outro dia eu estava em casa, estava em casa sozinho, pensando, eu olhei para os meus filhos, fiquei olhando, falei, nossa, obrigado Jesus. Sabe quando você fica agradecendo ao Senhor? Eu falei, obrigado Senhor. Eu fiquei olhando, falei, como eles são lindos de fato. Eu falei, obrigado Jesus. E eu fiquei pensando, eles pegaram toda a beleza do Pai. Aí eu olhei direito e falei, pegaram a beleza do pai porque a mãe está conservando ainda. O pai já... Eu não entenderam a piada, meu Deus. Pegaram a beleza do pai porque a mãe está conservando. Como você concorda que a mãe está conservando? O pai rodou sem óleo, já não tem mais jeito. Então, e eu fiquei assim agradecendo o Senhor. Agradecendo de fato. Sabe, isso é tão importante. E é interessante que a Manuela sempre me ajuda nesse processo. Ela sempre fala assim para mim, nossa, pai, a mãe é bonita demais. Como ela casou com você? Eu falei, é graça, filha. Isso é graça. Isso quer dizer que eu orei mais do que a sua mãe. Orei mesmo, foi, Dani? Eu falei, isso é que eu orei mais do que a sua mãe. Muito mais. Oh, Deus. Então, veja. E aí, quando eu descobri essa chave, eu descobri o quê? Eu não tenho nada, eu não sou bom. Quem é bom é Cristo. A palavra de Deus diz que nós não temos nada se do céu não nos for dado. Então, aquilo que Deus quiser me dar, hoje eu sou grato. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Segundo, sabe que quando você não tem um coração grato, de alguma maneira entra uma insatisfação. Porque se você não é grato, você se torna alguém insatisfeito. E quando esse espírito de insatisfação
ele começa a governar a sua vida, você pode reparar, você se torna alguém crítico. Tudo você está criticando. Tudo não está bom. Você começa a se tornar crítico. Ah, pastor, não é assim não. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você que é casado, você vai me entender. Você ficou grato, falou, nossa, Deus, como isso pode acontecer? Né? Deus me mandou uma pessoa abençoada. É assim ou não é no começo, irmãos? Mas daqui a pouco, se você não permanecer com esse coração grato, você vai falar assim, ué, mas tem alguma coisa errada. Você começa a criticar o cônjuge e vice-versa. Vamos ser sinceros, não precisa responder não, porque às vezes seu cônjuge está do lado. Mas é assim ou não é? Responde espírito, senão vai dar problema. Mas é exatamente isso. Muitas pessoas, elas estão orando para Deus abrir uma porta de trabalho. E aí a oração, Deus, não importa, quero uma porta de trabalho. E elas vêm testemunha, Deus abriu uma porta de trabalho, aleluia, eu quero agradecer, dar testemunho. Mas rapidamente, muitas vezes, ela perde esse coração agradecido. É questão de tempo, ela fala assim, ninguém me valoriza naquele trabalho. Estou ganhando pouco. Esse salário não dá para nada. O que ela está fazendo? Ela está amaldiçoando o salário. E aí, existe poder na língua, de vida e de morte. Quando ela fala que esse salário não dá para nada, exatamente, não vai dar para nada mesmo. Quantos estão compreendendo? Então veja que muitas vezes nós perdemos esse coração, né, de ser gratos com aquilo que Deus nos dá. Né? Outra questão, e aí a pessoa se torna indiferente. Como assim se torna indiferente? Veja, no deserto é um lugar que não se planta e não se colhe nada. É verdade ou não é? É uma terra seca. Então, quando você está passando por um deserto, né, e de alguma maneira você percebe que Deus te supriu, você fica grato ou não fica, irmãos? Quantos aqui já perceberam que passaram por um deserto, mas Deus te supriu? Aleluia, quase todo mundo. Agora, e quando esse deserto demora um pouco? Esse é o ponto. Então, quando você vai ver a história, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, estava 400 anos escravo no Egito, e aí os irmãos conhecem a história, ele abre o Mar Vermelho, ele chega no deserto, não se planta, não se colhe, mas aí Deus, Jeová Jireu, Deus provedor, ele manda o quê? O maná. Todos os dias ele mandava o maná. Sexta-feira, porção dobrada, porque sábado era dia de descanso. Então veja, olha só que interessante. Eu fico pensando, aquele povo ficou agradecido ou não ficou, irmãos? Ficou. Não, nós vamos morrer de fome aqui, mas de repente Deus mandava diariamente aquele maná. E eles agradecendo, obrigado Jesus, sabe, esse é o começo da vida cristã. Você começa agradecendo, Deus poderoso e tal, mas passado um tempo você vai ver, eles continuaram agradecendo, sim ou não? Não, pelo contrário. Eles se tornaram indiferentes à provisão de Deus. Eles começaram a olhar aquilo e não valorizavam mais o que Deus estava trazendo à provisão todos os dias. E eles começaram o quê? A criticar, a murmurar, a falar, nós estamos com saudade dos pepinos, dos melões do Egito. Perderam, né? Se tornaram que insensíveis ao mover de Deus. Não conseguiam enxergar que era Deus que mandava aquele maná diariamente. Era um tempo ali difícil e não valorizavam. Ou seja, eles perderam aquilo que Deus de fato estava fazendo. Isso demonstra o quê? Que é o quarto ponto, do coração que não se torna ingrato, não mais agressivo. Isso demonstra o quê? Uma imaturidade. Imaturidade. Sabe, quando você não valoriza aquilo que você recebe, isso é um sinal de maturidade. Já viu crianças quando recebem um presente? Já viu como que elas fazem? Elas são gratas? Dificilmente você vai ver uma criança recebendo algo do pai, recebendo algo do avô, do tio, da tia. Dificilmente você dá um pacote bem bonito, embrulhado assim, dificilmente ela vai pegar e falar assim, nossa, muito obrigado, né, por esse presente. Não, ela nem olha na sua cara,
ela só olha para a bênção, ela sai rasgando a bênção, ela pega a bênção, ela brinca 5 minutos e já joga fora. Porque é imatura. Dificilmente você vai ver uma criança agradecendo. Dificilmente ela não consegue discernir o trabalho que muitas vezes que o pai teve para comprar aquilo. Então ela pega, ela rasga o papel, nem olha na sua cara, e daqui a pouco fala, isso não é o suficiente, eu quero outro. Quantos estão compreendendo? Então veja, as crianças, muitas vezes elas são imaturas, mas o escritor de Hebreus, ele diz o quê? Fala, olha, passado esse tempo decorrido, já eram para vocês serem mestres, eram para vocês estarem ensinando, era para vocês estar comendo uma comida sólida, mas vocês estão comendo leite ainda. Vamos ler isso daí na palavra de Deus. Projeta para mim Hebreus 5, capítulo 5, verso 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos torneis como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Fala, olha, há tanto tempo, né, já era para vocês terem crescidos, já era para vocês terem se tornado mestres, já era para vocês estarem ensinando, mas vocês ainda estão querendo receber leitinho. O que é melhor, irmãos? Fazer uma analogia. É melhor um leitinho ou uma feijoada com pururuca? Quantos estão compreendendo? Então veja, ele está dizendo isso, olha, já eram para vocês estarem ensinando, já eram para vocês estarem desfrutando, é muito melhor dar do que receber, e quando você entende isso, né, você sai da posição, sai da mornidão, e você fala, pera lá, tudo que eu aprendi, agora eu tenho que passar, eu já tenho todas as condições de ser mestre, de estar ensinando. É quando você para de inventar desculpa, né, e de fato botar a mão na massa. O que ele está falando aqui? Olha, passado o tempo decorrido, já era para vocês estarem liderando. Passado o tempo decorrido, já era para vocês estarem ensinando. Já era para você estar liderando uma cela, já era para vocês terem aberto suas casas, já era para você ter falado das boas novas para alguém, já era para você ter gerado um discípulo. Mas criança não tem condições de criar, de gerar uma nova vida. Quantos estão compreendendo? Então, são coisas que, quando você é grato, irmãos, sabe, eu sou extremamente grato por tudo aquilo que Deus me dá. Mas tem pessoas que elas são gratas até certo ponto. Porque se Deus não fizer da forma que eu espero, elas perdem a graça. Mas quando você entende que você foi chamado por Deus, e quando você tem esse coração grato, não importa o cenário que você esteja passando, você continua com o coração agradecido. Isso demonstra o quê? Uma maturidade. Maturidade. Eu estava dando um exemplo que as pessoas, às vezes, elas se tornam maturas e reclamam, começam a criticar, começam a murmurar, falam assim, está agradecendo. Eu me lembro uma vez, eu estava aqui na igreja, era um dia de semana, e aí o irmão me ligou, falou, estou aqui na igreja, passa aqui. E aí ele veio falar, falou, pastor, essa semana foi terrível, fui viajar no final de semana, não vim no culto, eu senti sua falta no culto. Não, eu fui viajar com a minha esposa e nós estávamos brigando dentro do carro, e estava chovendo, e de repente parou, eu bati o carro e acabou com a frente do meu carro, acabou com a traseira do outro, e ora, repreende, e eu fiquei pensando, ele só reclamando, só murmurando, e desanimado com a vida cristã, desanimado com todas as coisas. E aí, olha só que interessante, eu falei, pois é, irmão, já agradeceu? Ele falou, não, pastor, você não está entendendo, eu bati meu carro, acabei com o meu carro. E eu falei, você já agradeceu? Ele falou, pastor, ele falou, aí eu vi que ele começou a ficar um pouco bravo, falou assim, pastor, você não entendeu, eu bati meu carro, como que eu vou agradecer? Eu falei, irmãos, você sabe quantas pessoas
queriam chegar e falar, rapaz, bati o carro. Tem gente que nem carro tem. Está doido para ter um carro, mas não tem condições de ter um carro. Cadê seu carro? Não, já botei para arrumar. Falei, pois é, você tem dinheiro para arrumar? Tenho. Falei, pois é, irmãos, agradeça a Deus. Aprenda a agradecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Porque às vezes as pessoas, olha só essa chave, quando o diabo descobre que essa chave rouba a sua alegria, ele vai ficar martelando nisso para você viver murmurando e criticando. Pergunta para minha esposa, todas as vezes que ela bateu o carro, se eu briguei com ela. Nenhuma. Ah, mas o pastor não é referência, não liga para cá. Isso é verdade, eu não ligo muito não. Por quê? Porque antes de eu ligar para o carro, eu ligo para ela. Falo, você está bem? Me machucou? Não, foi só o carro. O carro a gente arruma. Quando estão compreendendo? Mas tem gente que o seu filho botar o pé no banco, pronto. Então veja. Sabe, nós devemos ter esse coração agradecido. Em tudo nós precisamos aprender da graça, até quando aparentemente as coisas saem do controle. Projeta para mim 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. Hoje de manhã não saiu Tessalonicenses, você acredita? Eu fiquei no e foi. Agora eu estou até orgulhoso, até estufei o peito aí. 1 Tessalonicenses 5, 18, aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que é dar graça em tudo? O dia que bateu o carro, você vai fazer o quê? O dia que você tomar choque no chuveiro. Não, dá graça, mas também vai arrumar a rede elétrica, amém? Porque tem gente que gosta de tomar choque todo dia. É verdade ou não é? Então veja, em tudo dai graças. O dia que você recebeu uma promoção, o que você faz? O dia que seu amigo do lado recebeu a promoção, o que você faz? Dá graça. O dia que você perdeu o emprego, o que você faz? Alguns falam, pastor, depende do chefe. Tem chefe que não dá para agradecer. Não, veja bem, essa é uma chave, aprenda a agradecer. Foi obrigado, Senhor, que às vezes Deus quer te dar um novo negócio, um novo trabalho, um novo caminho. Quantos estão compreendendo? Mas se você estiver murmurando e reclamando, você não vai receber nada. Nada. Aí você fica perdido. Entra ano e sai ano, é um déjà vu, é o mesmo cenário. Mesmo cenário. Tem alguma área da sua vida que parece que entra ano e sai ano é a mesma coisa? O casamento é a mesma coisa, as finanças é a mesma coisa, e entra ano e sai ano. Aí chega no final do ano, a única música que você está cantando, você está olhando o cenário, você fica pensando assim, é o mesmo cenário, é a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e os mesmos jardins, tudo é igual. Alguns entregaram a idade agora com o seu sorriso. Então veja, sabe, muitas vezes é esse coração ingrato que muitas vezes sem você perceber, você perde. Sem você perceber. Agora é fácil você perceber quando alguém tem esse coração grato. Não importa o que aconteça, ele está agradecendo. Não importa qual seja o cenário, ele está agradecendo. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso. Ele falava o quê? Eu aprendi a viver na abundância, mas também aprendi a viver na escassez. Ele andava louvando quando estava na abundância, mas quando ele estava pregando o evangelho, quando ele foi preso, foi torturado, e ele estava preso, ele continuava louvando e agradecendo o Senhor. E porque diante das pressões ele continuava agradecendo, não perdia o alvo, não perdia o foco, o Senhor movia o sobrenatural na sua vida. Sabe o que é que o Senhor move o sobrenatural? Mantenha o louvor nos teus lábios, independente das circunstâncias. Continue agradecendo o Senhor. Continue. Sabe, às vezes tem pessoas que estão andando no trânsito e aí chegam contando vantagem. Nossa, eu quase bati o carro, mas eu piloto bem, desviei e tal, ufa, foi por pouco.
Não, não é que você dirige bem, não. É que o Senhor te livrou do acidente. Agradeça o Senhor. Agradeça o Senhor. Né? Então veja, isso é tão importante, irmãos, né? E você ter esse coração agradecido, por quê? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Se são todas as coisas, são certamente todas, até aquelas que aparentemente elas vêm de encontro ao seu coração e você fala, puxa, não estou gostando muito, mas Deus tem o melhor para você. Continue louvando e agradecendo e você vai ser surpreendido por Deus. Surpreendido por Deus. Quantos têm a expectativa de ser surpreendido por Deus? Nossa, eu acho Deus tão fantástico, porque assim, às vezes você ora, você busca e parece que não acontece nada. Nada. Nesse momento, o que você faz? Você começa a criticar ou você continua orando e adorando o Senhor? Sabe, quando você continua orando, crendo, louvando o Senhor, acredite, no momento oportuno, as coisas vão acontecer. E a chave do acesso é a gratidão. E agora eu quero voltar lá para o primeiro texto que nós falamos. A respeito o quê? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe, se você está vivendo o mesmo cenário, entrando e saindo, aquela mesmice, pode avaliar em algum momento, alguma área da sua vida, você começou a murmurar, começou a desanimar, começou a criticar, né? Tirou toda a expectativa e achando que as coisas não mudam. Porque talvez você mesmo esteja tentando mudar. Mas tem coisas que é só o Senhor que pode mudar e só pode transformar. Não é muitas vezes você falando muito, mas quando você vai agradecendo o Senhor. Né? Muitos casamentos não funcionam porque você tem tentado mudar o seu cônjuge, mas quando você começa a orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo seu cônjuge, ainda que você dê umas dicas para Deus, todo cônjuge faz isso, é verdade ou não é? A Paula vive dando dica, glória a Deus por isso. Mas isso muda por completo. Né? Quando você tem esse coração, né, de fato agradecido a Deus, não importa se tem pouco, mas quando você fala o que eu tenho é do Senhor, é através desse pouco que você está com o coração agradecido, um cenário diverso, é nesse pouco que o Senhor chega com a multiplicação. Era exatamente isso. Havia uma multidão, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Os historiadores contam que eram mais de 15.000 pessoas. Como que 5 pães e 2 peixes vão alimentar toda essa multidão? Como? Com um princípio básico, dando graças. Dando graças. O Senhor nos ensina até antes de partir na Santa Ceia, o que o Senhor fala? Pegando o pão, partindo e dando graças. Esse é um princípio. Quando você parte, multiplica. Quando você abençoa, multiplica. Esse é um princípio espiritual. E não importa qual seja o cenário, você é grato. Não importa o que esteja acontecendo, os lábios da adoração continuam na sua boca. A palavra de Deus diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você está com o coração cheio, agradecido ao Senhor, não importa qual seja o cenário, é nesse momento que você vence uma guerra espiritual, e a transformação, a multiplicação começa a acontecer diante dos teus olhos, o suprimento, a alegria, os frutos começam a aparecer diante dos teus olhos, só por conta de um coração agradecido. Imagina o apóstolo Paulo, porque ser preso é uma crise ou não é, irmãos? É uma crise. Ele podia estar lá reclamando, Senhor, ó vida, ó céu, ó azar. Ele podia estar debaixo do princípio de Liphard. Ó vida, ó céu, ó azar. Muitos não sabem o que é isso. Vai procurar no YouTube. Quantos lembram do Liphard? Olha aí, pegaram toda a idade. Qual que era? Ó vida, ó céu, ó azar. Só reclamando. Mas não, ele estava adorando o Senhor. Ele estava ali com o coração no lugar correto. E só esse princípio base
fez com que o mover acontecesse diante dos seus olhos. Sabe, tenha um coração agradecido, independente do cenário, independente das circunstâncias. Aprenda isso. Entre 2026, não entre reclamando não, mas entre com o coração agradecido, porque isso é um princípio de multiplicação. E é justamente quando você começa a agradecer, que você começa a ver os frutos os frutos do agradecimento começam a gerar diante dos teus olhos. Sabe, o coração grato não é produzido não é saciado sem produzir frutos. De alguma maneira, quando você é agradecido, os frutos começam a aparecer. O apóstolo Paulo estava lá, enquanto ele agradecia, os frutos começaram a aparecer. O evangelho que ele estava pregando tanto, estabeleceu uma base tão forte que começou uma igreja. Com quem? Com quem estava lá, com o carcereiro. O carcereiro foi ser anfitrião, olha que bênção. Começaram uma célula, começaram uma igreja. Que coisa extraordinária. Mas isso só aconteceu porque ele estava com a chave da gratidão. Independente do cenário, louve ao Senhor. Não importa. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus. Então seja um homem, uma mulher madura. Não importa o que esteja acontecendo, adore o Senhor. Sabe, queridos, hoje de manhã eu estava ministrando essa palavra, eu até chorei. Por quê? Enquanto eu ministrava, sabe, o Espírito Santo falou claramente uma área da minha vida que, sem perceber, eu deixei de agradecer. Quando você deixa de agradecer, muitas vezes você começa a murmurar, você começa a não olhar mais com os olhos da fé, achando que não é mais possível. É verdade ou não é? Hoje de manhã eu estava aqui, falei, nossa, tem uma área na minha vida também que eu preciso alinhar o meu coração. Sabe, às vezes você está grato com aquilo que Deus te deu, com as suas finanças, mas talvez não esteja. E se você não está, talvez você começou a murmurar, achando que não é mais possível. Às vezes é com o seu cônjuge. Você olha para o seu cônjuge e fala, nossa, onde eu estava com a cabeça? Eu sei que nunca ninguém pensou isso. Mas você olha e fala, nossa, um dia eu fui apaixonado por essa pessoa. Às vezes você olha para os seus filhos e fala, nossa, não sei mais o que fazer. Não tem jeito. Às vezes você olha para você mesmo e fala, nossa, como vai ser isso? Vai fazer uma musiquinha de fundo? Sabe, queridos, eu não sei qual que é a área da sua vida que talvez você tenha perdido esse acesso de gratidão. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Hoje é uma oportunidade de você alinhar o seu coração. Pastor, como é que eu alinho? É reconhecendo. Sabe, tem muitas áreas nas nossas vidas. Tem a área sentimental, tem as finanças, tem a familiar, tem do ministério. E às vezes você fala, nossa, eu preciso alinhar umas outras. Pastor, tem um combo também. Aí quando você fala, nossa, parece que eu perdi, eu desalinhei. Talvez você chegou agora no final de 2025, são dias de reflexão, muitos entram de férias, começam a pensar o que fez e o que não fez. Sabe, a grande questão é, o que você vai fazer daqui para frente? Não adianta você ficar olhando para trás, mas é o que você vai fazer daqui para frente? Alinhe o seu coração, seja grato ao Senhor. Pastor, mas eu não estou entendendo, então somente creia. Quantos estão compreendendo? Sabe, eu queria orar por você. Vamos ficar de pé, se é que você pode. Aleluia. Sabe, queridos, enquanto nós cantamos, eu queria orar por você. Sabe, se você entende que tem alguma área na sua vida que você perdeu esse coração de grato, e
você até murmurou. Eu queria orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Não importa qual seja a área ou as áreas. Nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso Faça desse louvor a sua oração. Abra a sua boca. em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Eu queria que você agora, nessa área talvez que você perdeu essas áreas, que você pudesse começar a agradecer ao Senhor, não vendo pelo cenário diverso, mas comece a visualizar a transformação, a prosperidade, a restauração. Comece a declarar agora. Abra sua boca. Enquanto nós cantamos agora, você ore. Amém? Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Deus, que todo cenário adverso, tudo aquilo que tem roubado, Senhor, o louvor nos lábios dos meus irmãos, caiam por terra em nome do Senhor Jesus, ó Deus, e que eles possam mesmo nesses dias experimentar de uma alegria, de uma fé, de uma alegria indizível. Oh Senhor, coloca o louvor nos lábios dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu quero declarar que nesses dias, tudo aquilo que está desalinhado, haverá um alinhar natural e espiritual sobre a vida, sobre cada casa, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Leva, Senhor, eles a experimentarem do Teu sobrenatural nesses dias, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja o cenário, Senhor, levanta um exército de homens e mulheres apaixonados, homens e mulheres, Senhor, que estão dispostos a Te louvar, independente do cenário, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Haja alegria, haja, Senhor, oh Pai, uma fé inabalável, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, talvez você, nesses dias de reflexões, você fala, nossa, a mesma coisa. Mas deixa eu te dizer algo. Hoje é um dia de oportunidade de você se posicionar. Sabe, tem coisas que você precisa ter uma atitude. Uma atitude. Você fala, eu preciso prosperar. Não adianta só você fazer os seus alvos. Não adianta só você orar.
Uma coisa é fato, a sua oração, ela sobe como incenso e abre os céus. Mas se você não tiver uma atitude para receber essa bênção, você não recebe. Vamos falar, não, eu tenho que dar, é só, não, tem coisa que você precisa ter atitude. Atitude. Deus mandava o maná, mas você tinha que ter uma atitude para ir colher o maná. Então essa história de você não ter um posicionamento, essa é a história da carochinha. Quando você compreende a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele sempre dá, mas você precisa ter uma disposição para receber. E às vezes para você colher o seu maná, é o que? É fé. Fé e botar a mão na massa. Uma vez, estava orando por um irmão, ele falou, não, estou orando para Deus mandar um emprego. Falei, que bênção. Eu falei, manda o seu currículo. Vou mandar para algumas pessoas, acho que dentro do seu perfil. Ele falou, não, Deus vai mandar. Eu falei, miserável. Não tem mais nem como mandar um currículo desse cidadão desse. Nós estamos compreendendo? Sabe, tem coisas, aquilo que você pode fazer com que Deus já te deu nas suas mãos, às vezes você não tem um trabalho, mas você tem um currículo. Às vezes você não tem tudo para suprir, mas às vezes o que você precisa Deus já te deu. Às vezes é só 5 pães e 2 peixes. Aparentemente não dá, mas se você agradecer aquilo que Deus já te deu, a multiplicação ela acontece diante dos teus olhos. Não murmure, não reclame, mas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Sabe, eu creio que pastor, não estou conseguindo ver. Então somente agradeça aquilo que você já tem em mãos. Às vezes o que você tem em mãos é só um sonho. Às vezes você não tem nem os recursos, mas você tem uma palavra. Uma palavra basta para você crer. A grande questão é agora que você recebeu essa palavra, o que você vai fazer? Tenha uma atitude de fé. No dia da adversidade, adore o Senhor. Continue com louvor nos seus lábios, permaneça firme, inabalável. E quando você menos esperar, você vai ser surpreendido com o tamanho da multiplicação. Não somente para suprir, mas também vai sobrar. Sabe que esse princípio da multiplicação, no final das contas, sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, foi além da expectativa, porque Deus é aquele que te chama. E quando você crê, Ele não somente supre aquilo que você estava imaginando, mas Ele, de alguma maneira sobrenatural, Ele te surpreende além do que você esperava. Quantos creem nisso? Sabe, às vezes eu estou pensando uma coisa e a coisa não deu certo, e eu falo, aleluia, eu não perco a alegria. E quando menos espero, Deus me dá um outro alvo, me dá uma outra coisa, e eu continuo avançando e não abro mão daquilo que Deus me deu. É 5 pães e 2 peixes, aparentemente não está dando, mas você que pensa, é o suficiente para acontecer a multiplicação. Para acontecer a multiplicação. Sabe, esses são os dias de você abrir o seu coração. Sabe, fazer a carta de agradecimento. Tudo aquilo que você murmurou durante o ano, você agora vai calar a boca do diabo nessa carta de agradecimento. Tudo aquilo que você reclamou que não aconteceu, começa a agradecer. As portas que não foram abertas, esse ano da porta aberta, a porta não abriu. Não interessa se não abriu, o ano que vem ela vai abrir e vai multiplicar. Quantos creem nisso? Permaneça firme. Permaneça firme. Não permita ser roubado. Não permita. Então você já sabe a estratégia do diabo. Ele quer roubar o quê? Um coração agradecido, o louvor dos seus lábios. Então quando eu percebo alguma coisa, está querendo roubar a paz na minha casa, o que nós fazemos? Vamos adorar o Senhor.
Então veja, que acontece essa história engraçada. Então você percebe que o diabo, o que você faz? Repreende o diabo. A Manuela aprendeu isso muito cedo. Cadê a Manuela? Um dia minha esposa, sabe que a pastora é mãe também, amém? E os filhos da pastora também deixam tudo jogado, amém? E eles eram pequenos, aí de repente chegou em casa e aquela bagunça, era tênis para um lado e não sei o que para o outro. Aí a Paula assim, começou vocês podem arrumar essas coisas, pega isso, pega aquilo, a Manuela começou a chorar. Ela era pequenininha, aí a Manuela virou para a Paula e falou assim: mãe, vamos orar porque o diabo está solto. Adivinha que era o diabo. Mas sabe o que é isso? Mas é mais ou menos isso. Às vezes o diabo está aí querendo roubar a sua alegria, está querendo roubar a sua paz, roubar a sua fé. Mas quando você começa a louvar o Senhor, independente do cenário, todo intento de Satanás cai por terra. Sabe, um dia eu acordei meio desanimado. Não sei se você sabe, mas pastor às vezes acorda desanimado. E eu falei, nossa. Aí parece que começou a vir um monte de dardo para roubar a minha fé. Eu lembro que eu estava deitado ainda. Aí de repente foi o quê? Isso é uma guerra. Eu vou começar a louvar. Eu vou começar agora a agradecer. Tudo aquilo que está tentando roubar, eu vou começar agora a orar. Vou começar a declarar. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Irmãos, experimente fazer isso. Às vezes são coisas espirituais. Você precisa entender que você não é um homem natural. E às vezes o diabo vai tentar roubar a sua fé. Mas quando você se posiciona, você abre a sua boca, você verbaliza. Irmãos, acontece coisas extraordinárias. Experimente fazer isso. Experimente. Quando você estiver desanimado, fala, você não vai roubar minha alegria. Maior que está em mim do que está no mundo. Comece a declarar a palavra. E quando você vai ver, você fala, nossa, hoje o dia vai ser abençoado. Não importa o que aconteça. E geralmente nesses dias você chega a dar tudo errado. Quando já tiver essa experiência. Mas é justamente você fala assim, não vou roubar minha alegria. E aí você começa a abençoar. Deus me chamou para ser abençoador. Era para eu estar brincando de roxinho com o irmão, mas eu vou abençoar a vida dele. Sabe? Você vai perceber que coisas começam a acontecer do seu interior, uma alegria, uma fé. E aí você percebe que aquelas coisas que tiravam a sua paz, não tira mais. É quando você começa a crescer. E aí não importa qual seja o cenário, você continua louvando e adorando o Senhor. Quantos creem nisso? Aleluia. Vou fazer uma oração em concordância. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que nesses dias, nesse ano 2026, o ano da multiplicação, eu tomo posse de um coração agradecido. Não importa qual seja o cenário, o teu louvor estará em meus lábios. Dá-me um coração agradecido, apaixonado, intenso, para que haja uma multiplicação sobrenatural em cada área da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.